Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio vamos abordar questões relacionadas à liberdade de imprensa e as repercussões da divulgação de acusações falsas e caluniosas, com a participação do Leandro Assunção Algarte, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu um significativo marco no jornalismo brasileiro ao aprovar normas e critérios que passam a reger a liberdade de imprensa e a responsabilidade civil no Brasil. É uma tese jurídica que define parâmetros para a responsabilização de órgãos de imprensa por declarações falsas de entrevistados que atribuam ilícitos a terceiros. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de repercussão geral, tema 995, em que órgãos de imprensa podem ser obrigados a pagar indenização no caso da existência de indícios concretos da falsidade das acusações proferidas pelos entrevistados, sem o devido cuidado anterior da verificação dos fatos. Os ministros ressaltaram que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, permitindo a verificação e responsabilização das informações falsas ou caluniosas. A regra geral era a isenção de responsabilidade do veículo pelas declarações do entrevistado. Neste caso, como ficam as garantias da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão? A responsabilização deveria ser mesmo apenas do entrevistado? Temos uma excessiva judicialização na esfera pública? Como garantir também o direito à boa fama e ao contraditório? O fenômeno das fake news, sua ocorrência em período de eleições, a possibilidade de autorregulação pelos conselhos de imprensa e o combate às mídias de aluguel vão ser também comentados neste episódio. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sâmia. Obrigado, Gabriel. Obrigado à Escola Superior. Meu nome é Leandro Assunção. Eu trabalho no Ministério Público do Paraná, sou promotor de justiça aqui e atualmente desenvolvo meus trabalhos no Centro de Apoio de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, mas também pesquiso outras coisas, dentre elas liberdades, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, entre outras coisas, um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Muito obrigada por ter aceitado participar deste episódio, estar aqui hoje, viu, Leandro? Membro muito respeitado, muito comprometido, né, que atua no Ministério Público do Paraná, integrante do Ministério Público do Paraná. Esse conteúdo discutido em sede do recurso extraordinário 1075412, dando origem à decisão que será objeto dessa conversa, acabou definido na tese de repercussão geral, tema 995. Ou seja, foi um tema antes fixado como representativo da controvérsia, apto a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, que é um dos nossos tribunais superiores. Trata-se, então, de uma daquelas questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos de uma determinada causa e que se repetem de uma forma razoável nos tribunais, né? Por isso, ele vai por uma decisão, né, que consiste aí numa solução uniforme, né, a ser empregada pelos órgãos jurisdicionais. O caso concreto é de uma situação muito excepcional, com indícios de má-fé ou culpa grave, envolvendo um jornal local, havendo divulgação de entrevista com graves acusações a um político. Fale um pouco para a gente, Leandro,
a respeito disso, para contextualizar os que estão nos ouvindo sobre essa questão? Esse recurso extraordinário, vou falar um pouco sobre os detalhes do caso, tá? E também sobre o que significa esse julgamento pelo Supremo enquanto recurso extraordinário, enquanto definição de um tema de repercussão geral. Esse recurso extraordinário 1.075.412, que deu origem ao tema 995, decidido e que fixou a tese no começo do mês de dezembro do ano passado, esta, sem dúvida, na minha opinião, é uma das decisões mais relevantes dos últimos tempos no Supremo em termos de liberdade, né? Ela foi tomada a partir de um caso concreto de uma entrevista que foi veiculada, né? O autor, o requerente, Ricardo Zaratini Filho, que foi militante e também político brasileiro, né? Ele ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra um veículo de imprensa, contra o Diário de Pernambuco, alegando que foi ofendido em sua honra por conta da publicação de uma entrevista dada por um outro político, também atuante, né, na política daquela época, que era simpatizante do regime militar autoritário de então, e este outro político o acusou da autoria de ter participado de um atentado à bomba ocorrido em julho de 1966 no aeroporto de Guararapes, no Recife, em que 3 pessoas morreram, né? E esta entrevista foi veiculada pelo Diário de Pernambuco. Em tese, foi feita a entrevista, essa entrevista foi veiculada em sua íntegra, não houve uma valoração pelo veículo da imprensa, essa entrevista foi veiculada na sua íntegra. Tem toda uma discussão a respeito de provas sobre validade da gravação, se a gravação foi apresentada ou não, enfim. O que aconteceu foi que esta ação foi julgada procedente em primeira instância. O juízo de primeiro grau condenou o Diário de Pernambuco com o pagamento de uma quantia bem significativa. Atendendo a recurso do Diário de Pernambuco, do veículo de imprensa, esta decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em sede de recurso especial, foi restabelecida a condenação do veículo de imprensa, já com uma redução bem considerável, redução do valor. Foi restabelecida a condenação, e este caso chegou em sede de extraordinário até o Supremo Tribunal Federal. Contextualizando um pouco aqui, além do caso concreto, né, a gente precisa pontuar que o Supremo ele é competente para julgar estes recursos, né, recursos extraordinários, quando a decisão recorrida ela contraria dispositivo da Constituição, quando ela julga válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, quando declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou quando julga válida lei local contestada em face de lei federal. A partir de 2004, se estabeleceu a necessidade de que o conhecimento de recursos extraordinários por parte do Supremo deveria cumprir o requisito do chamado, ou os requisitos da chamada repercussão geral. Ou seja, a ideia é que, com a repercussão geral, isso a partir do artigo 1035 do Código de Processo Civil, para efeito de repercussão geral, ou seja, para o conhecimento do recurso extraordinário, se precisa ser considerada a existência, no caso, de questões relevantes do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. O Supremo reconheceu a existência desses requisitos, estabeleceu como tema a definição da possibilidade de responsabilização de veículos de imprensa por conteúdos divulgados, né? Muito embora na tese que define o tema, o seu ponto 1 diga lá que a liberdade de imprensa é fundamental, a democracia é consagrada pelo binômio da liberdade com responsabilidade, é vedada qualquer espécie de censura prévia. O item 2 estabelece algumas limitações que eu reputo preocupantes para o exercício de liberdade de imprensa, sobretudo se formos pensar nas consequências e nos impactos que esta tese, a definição desta tese nesses termos, os votos não foram divulgados, né? Sobretudo o voto do ministro responsável por elaborar o voto condutor, que é o ministro Edson Fachin, ainda não foi liberado, então a gente não conhece ainda os fundamentos, os argumentos que sustentam a tese, né? Mas da maneira como se definiu a tese, da maneira como foram estabelecidos os critérios de responsabilização de veículos de imprensa,
há sim uma preocupação com as consequências e os impactos sobre outros casos pendentes de julgamento no judiciário brasileiro. A notícia divulgada pelo próprio site do Supremo Tribunal Federal menciona que são, só no Supremo, mais 119 casos semelhantes pendentes de julgamento a partir desta repercussão geral. Consequências e impactos porque, além desses 119, existem já outros casos em discussão no judiciário brasileiro e, obviamente, vão surgir novos casos no futuro, casos estes que, muito provavelmente, em sua totalidade, não chegarão à apreciação do Supremo, mas os juízes de primeira instância e os tribunais locais utilizarão destes critérios, né, obrigatoriamente deverão usar esses critérios para poderem decidir os casos de responsabilização de veículos de imprensa. A maneira como se estabeleceu a tese me parece algo que deva ser tomado com preocupação, e a gente está aqui para refletir um pouco sobre isso também. No caso concreto, a tese de repercussão geral aprovada pelo Supremo é a seguinte, para a gente relembrar, né? Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se 1. À época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação e 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade de tais fatos. Conforme você mesmo já disse, órgãos de imprensa já manifestam, né, a preocupação sobre o que seria interpretado nesses chamados indícios concretos de falsidade. Como é que isso se daria, então, nos diferentes órgãos jurisdicionais? Você, Leandro, já avalia essas, e já disse, né, que tem preocupações com relação a isso, mas avalia os problemas interpretativos que decorrem disso? Não seria o caso de, além de uma devida apuração jornalística, os órgãos de imprensa também pudessem garantir aí o espaço ao contraditório? Olha, eu acho que o contraditório é uma base do jornalismo. Uma base do jornalismo e naquilo que a gente lida também aqui, né, é uma base do sistema de justiça. Eu acho que garantir o contraditório e garantir que se ouça e que se pondere os argumentos dos lados envolvidos é fundamental para qualquer tipo de jornalismo, né? A minha preocupação é que veículos de imprensa possam ser responsabilizados pela divulgação de todo e qualquer material, mesmo que estes veículos, não sejam eles os responsáveis pela produção em si do material. Eles não estejam ali manifestando a sua posição, a sua opinião, a sua visão de mundo, mas transmitam esta visão, transmitam a mensagem, transmitam a visão de mundo de quem está sendo entrevistado, né? A obrigatoriedade de veículos de imprensa de fazer checagens a fundo sobre o que pode ou não ser publicado pode se converter facilmente numa espécie de censura prévia, muito embora a tese diga que não. Mas isso pode acontecer. Muitos dos fatos que se tornaram investigações importantes, se a gente for pensar nos últimos 15, 20 anos, fazendo esse recorte, muitos dos fatos que permitiram com que o Ministério Público, órgãos de polícia, pudessem exercer investigações, surgiram de entrevistas da imprensa que, no primeiro momento, não havia nada além do que a própria entrevista, e que, posteriormente, acabaram permitindo que as investigações se aprofundassem e se chegassem a responsabilizações, se chegassem a descobrimento efetivo de crimes praticados. O meu ponto aqui e a minha preocupação é exatamente da maneira como a tese ficou definida. O ponto 2 da tese diz que, na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro,
A empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se a época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação, e 2, o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. O meu ponto aqui e a minha preocupação é com a vagueza desses critérios. Tá? Primeiro que a gente está lidando aqui com uma especificidade de divulgação de uma entrevista, o que já é problemático por si. Você responsabilizar veículos de imprensa profissional que transmitem informações dadas não pelo veículo em si, mas por alguém que se dispõe a falar com este veículo. Ou seja, esse é o primeiro ponto, né? Falamos aqui, então, a tese trata da hipótese em que um entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro. Em tese, o entrevistado deve ser responsável e responsabilizado por aquilo que fala e por aquilo que divulga. Então já se abre uma possibilidade aqui da empresa jornalística ser responsabilizada não por uma opinião, um editorial produzido por ela, mas por veicular uma entrevista. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se à época havia indícios concretos da falsidade da imputação. Ora, como é que nós vamos definir previamente o que são indícios concretos da falsidade? E terceiro, o ponto que também me chama muita atenção, e essa é uma preocupação enorme, se o veículo deixar de observar o dever de cuidado na verificação. Como é este dever? Bastaria exercer o contraditório? Há necessidade de fazer um checklist profundo sobre tudo aquilo que envolve a investigação policial e ou judicial? É necessário que se aguarde o término da investigação para poder veicular uma entrevista ou veicular uma chamada, que seja? A definição da tese no tema 995 faz, obviamente, nos recordar do que a Suprema Corte norte-americana decidiu no seu caso emblemático de liberdade de imprensa, que é o Nova York versus Sullivan, em 1964. E lá, a Suprema Corte disse que a vítima de informação, sobretudo, e neste caso nós estamos tratando de duas pessoas públicas porque participantes da política brasileira, do espectro político brasileiro, e lá também se veiculava a possibilidade de indenização a esta vítima, se tratava de uma autoridade pública, a Suprema Corte norte-americana definiu que vítima de informação errada ou falsa necessariamente deveria provar que a afirmação realizada pelo veículo de imprensa, não a mera divulgação de uma entrevista, mas uma afirmação, uma opinião, uma valoração realizada diretamente pelo veículo de imprensa, pela empresa jornalística, ela fosse feita com aquilo que a Suprema Corte chamou de malícia real, né? Ou seja, o conhecimento de que esta informação, esta afirmação era falsa, e mesmo assim a divulgasse, ou com evidente desrespeito imprudente, ou seja, com a falta de cuidado do jornalista e da empresa jornalística em fazer esta afirmação nestes termos e defender esta opinião como a visão da própria empresa, do próprio veículo de imprensa. Me parece que essa distinção é importante de ser feita, e aqui não é disso que se trata. Aqui se trata da responsabilização do órgão de imprensa, da empresa jornalística, por uma entrevista veiculada através dela. Essa distinção me parece uma distinção importante e, pelo menos daquilo que foi divulgado no extrato que compõe a tese, não me pareceu ter sido levado em consideração essa distinção, que é uma distinção importante, e que nos remete, por outro lado, a observar como o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, tem decidido os casos de liberdade de imprensa. E aqui, para ficar entre alguns, para se ter uma ideia de como essa interpretação, como você mencionou, Sânia, como essa interpretação da Constituição e como essa compreensão dos valores morais contida na Constituição, ela é instável na Corte Constitucional Brasileira. Se a gente for tratar de casos recentes, ou nem tão recentes assim, né? Temos a de 2566, né, que tratou da inconstitucionalidade da proibição das normas que proibiam proselitismo religioso em rádios comunitárias, o famoso caso Elvanger, né, o HC 82424, no caso da publicação de livros com mensagens antissemitas e com a negação do Holocausto.
a DPF 130, famosa DPF 130, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da lei de imprensa, a suspensão de liminar 1178, né, quando se suspendeu a realização de uma entrevista do atual presidente da República, que à época estava preso, uma entrevista pelo El País e pela Folha de São Paulo, quando se proibiu numa guerra de decisões, numa batalha de decisões judiciais na Suprema Corte, um ministro decidindo pela possibilidade, numa reclamação, na suspensão de liminar o outro ministro, suspensão de liminar que caberia ao presidente da corte, não foi tomada pelo presidente, foi tomada pelo vice-presidente, cassando a decisão anterior, e depois o presidente voltando e decidindo pela manutenção da cassação da decisão anterior, ou seja, impedindo um veículo de imprensa de realizar o seu trabalho, ao argumento de que o Supremo deveria tutelar e regular a transmissão dessas informações, porque se estava diante de um período eleitoral, e períodos eleitorais são conturbados, ou mesmo a ADI 4451, em que se reconheceu a inconstitucionalidade de diversos artigos do Código Eleitoral que restringiam a possibilidade de propagação de informações pela imprensa, ou de propagações mesmo pelos candidatos, em período eleitoral. Então, se a gente for fazer um retrospecto no próprio Supremo das suas decisões na temática de liberdade de imprensa, a gente vai ver muita variação e algumas decisões preocupantes, inclusive do ponto de vista de um certo autoritarismo, da imposição de uma certa posição de tutela daquilo que a comunidade política brasileira pode ou não pode receber por veículos da imprensa profissional. E neste caso da tese 995, o que me parece que é uma distinção importante de ser explicitada aqui, nós não estamos tratando exatamente de casos em que há uma posição afirmada pelo órgão de imprensa, mas sim de entrevistas veiculadas por um órgão de imprensa, em que este órgão é responsável pelo conteúdo da entrevista. Isto, especialmente da maneira como se definiu o ponto 2 da tese, isto me parece uma preocupação relevante e acredito que seja a preocupação também dos órgãos de imprensa, como você mencionou. Parece assim decorrente de uma grande dificuldade que todos parecem enfrentar nos últimos tempos, inclusive órgãos jurisdicionais, né, para lidar com esse grave problema que envolve a difusão de informações falsas, as chamadas fake news, né? O que acontece também e principalmente em épocas, como você disse, de campanhas eleitorais, né? Porque isso influencia na formação da opinião pública, pode interferir, então, nessas escolhas democráticas e tudo mais, né? O ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento de uma ação envolvendo a divulgação de notícias falsas por um portal de notícias, concluiu que duas modalidades de desinformação são muito utilizadas nestes períodos. Uma é a manipulação de premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, e a outra, o uso das mídias tradicionais para plantar fake news. Como esse tema, Leandro, 995, se relaciona com esse grave fenômeno das fake news, em especial em anos de campanha eleitoral, embora você já tenha falado um pouquinho a respeito disso, como é que você vê isso? Poxa, a percepção que eu tive acompanhando a sequência do julgamento, porque esse julgamento, o julgamento do extraordinário, né, do 075.412, o julgamento do extraordinário, ele começou com o anterior relator, o ministro Marco Aurélio, no qual ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, dizendo que, não havendo veiculação direta da posição da opinião da empresa jornalística, ela não poderia ser responsabilizada pelo teor da entrevista. Ela começou assim, e o voto divergente foi o voto do ministro Edson Fachin, mas o voto, ou melhor dizendo, a posição que conduziu a Suprema Corte à definição dessa tese
foi a posição do ministro Alexandre de Moraes. E me parece, talvez eu esteja sendo equivocado aqui na análise, mas me parece que esta posição tem uma relação direta com o trabalho do ministro enquanto presidente do TSE, ou seja, tem uma influência direta das questões eleitorais que ele acompanhou no TSE e que, a partir desta percepção dos julgamentos das decisões eleitorais, ele acabou trazendo para o julgamento desse extraordinário e influenciando diretamente na constituição da tese. É óbvio que e tem que se haver uma preocupação com a desinformação de forma geral. Isso a gente pode falar em outros termos, sobre a possibilidade de regulação, a possibilidade de controle, a utilização de redes sociais e aplicativos de entrega de mensagem para divulgação de notícias que são estabelecidas, normalmente elas funcionam assim, né? Estabelecidas em premissas verdadeiras, mas que possuem uma conclusão falsa, ou que simplesmente são falsas, grosseiramente falsas. É evidente que há necessidade de se ter essa preocupação, e há necessidade de se ter essa preocupação reforçada em contextos eleitorais, em anos eleitorais. Mas é importante, e aqui eu tenho tentado chamar a atenção aqui para a necessidade de nós fazermos algumas distinções que se apresentam de extrema relevância para a gente compreender exatamente do ponto que estamos tratando, né? Eu acho aqui que a gente precisa ter em mente que há uma distinção fundamental entre propagação de peças avulsas, peças anônimas, peças de origem obscura não identificada ou de difícil identificação, que trazem em si conclusões falsas a partir de premissas verdadeiras ou simplesmente notícias falsas. Esta propagação destas peças por canais ou de origem avulsa ou origem de difícil identificação, isto é uma coisa. Outra coisa são entrevistas, matérias, materiais, editoriais que são produzidos por veículos de imprensa profissional. No mundo inteiro, o professor Rafael Maffei é um professor da USP que pesquisa a liberdade de expressão, pesquisa a liberdade de imprensa e já escreveu várias vezes sobre isso. No mundo inteiro, esta tem sido uma referência, este tem sido um critério para se tratar a distinção entre preservação de liberdade de imprensa de combate à desinformação e combate à fake news. A gente precisa ter em mente este ponto, sobretudo quando falamos em contexto eleitoral. Uma coisa é reconhecermos o trabalho da imprensa e valorizarmos o trabalho da imprensa, como a Constituição brasileira faz, a valorização do trabalho da imprensa profissional, e outra coisa, e a gente deve fazer essa distinção e deixar isso muito claro, outra coisa é a propagação de informações de peças avulsas, anônimas, de origem obscura, de difícil identificação, produzidas com notícias falsas. Desinformação, ou seja, material de desinformação feito com este objetivo, de desinformar, diferente do que faz o papel da imprensa tradicional, da imprensa profissional, que é, sem dúvida alguma, um dos pilares, uma das pilastras das democracias institucionais modernas do século XXI. Então, essa distinção é importante de se fazer, porque a partir dessa distinção a gente consegue fazer uma distinção também sobre o que trata o tema 995 do Supremo, essa possibilidade de responsabilização de empresas jornalísticas, no caso de entrevistas veiculadas, daquilo que se pretende regulamentar, no nosso caso, com o projeto de lei 2620, né, o projeto de lei que é conhecido por PL das fake news, mas que recebe o nome formal de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que é voltado não para o objeto exatamente tratado no recurso extraordinário e definido no tema 995, mas que se volta para definir normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada, ou seja, aplicativos de entrega de mensagem, com o objetivo de garantir a segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Esta lei, que procura regulamentar o uso e o funcionamento de redes sociais e serviços de aplicativos de mensagem, de entrega de mensagem, ela é baseada, como ela mesma sustenta, baseada em princípios de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de garantia dos direitos de personalidade, dignidade, honra e privacidade dos indivíduos. Além disso,
tendo por objetivo a defesa da liberdade de expressão e o impedimento da censura no ambiente online, mas este projeto de lei, que já foi aprovado no Senado e hoje se encontra em discussão, forte discussão na Câmara dos Deputados, este projeto de lei, ele tem por objetivo regular o funcionamento e a propagação da informação em redes sociais e serviços de mensagem. É também uma distinção importante, porque o objeto se distingue daquilo que o Supremo decidiu agora nesse recurso extraordinário. Isso tudo para, além de estabelecer essas distinções, reforçar a necessidade do cuidado, né, que se deve ter na regulação da divulgação de informações e notícias, em especial, como você ressaltou, em período eleitoral, onde, pelo menos na minha concepção, há que se ter uma possibilidade maior destas informações serem transmitidas, debatidas, enfrentadas. A lei eleitoral tem diversos recursos capazes de coibir a propagação de notícias falsas, mas é onde a sociedade brasileira pode se informar melhor a respeito dos candidatos envolvidos na disputa e no debate e fazer a sua escolha consciente e racional. Agora, Leandro, qual seria o melhor espaço para se ordenar essas situações? Porque também tem essa questão do excesso de judicialização, que muitos não concordam, né? Principalmente em se tratando de temas relacionados à liberdade de imprensa, né? Então, se debate também sobre a possibilidade de que esses casos de abuso e responsabilização envolvendo liberdade de imprensa sejam autorregulados por órgãos independentes da sociedade civil, como conselhos de imprensa, da forma como já ocorre em outros países. Então, como é que você avalia? Já refletiu a respeito disso? Você tem posição a respeito disso, né? Por exemplo, para se evitar, prevenir ou até diminuir a judicialização, ou seja, reservar a judicialização para aquilo que for essencialmente mais grave. O que você pensa a respeito disso? Sâmia, eu confesso que essa não é uma matéria que eu me debruço, sabe? Sei das discussões sobre a possibilidade de se definir, de se criar uma autorregulamentação da mídia por parte de conselhos. Sei que existem estudos no Brasil que fazem comparação com conselhos existentes em outros países, em especial com o Conselho de Imprensa alemão, né? O caso da Alemanha é um caso bem estudado no Brasil. Não é exatamente aquilo que eu me preocupo, e não sei se haveria, eu não sei se a existência de um conselho como esse impediria a chegada de um caso como esse até o Supremo. Acredito que é possível se discutir se este era um caso que envolvia repercussão geral, a ponto de se permitir o Supremo dar uma decisão sobre isso. Até 2022, o STJ não tinha o filtro da relevância, passou a ter na emenda, se eu não me engano, 135, na emenda constitucional, passou a ter o filtro da relevância. O Supremo já tem a repercussão geral desde 2004, com a emenda 45, e que foi regulada e como norma de eficácia contida, passou a permitir com que o Supremo tivesse repercussão geral em 2006. Então, no STJ, eu acredito que não daria para se estabelecer esse filtro até então, né? Mas no Supremo, eu tenho dúvida se este era um caso de repercussão geral. Mas, ainda que a gente possa concordar com a repercussão geral, eu acho que a existência de um conselho em si, muito embora um conselho que possa ser pensado de maneira interessante, né, com participação da autoridade política, participação do governo, participação da sociedade civil, participação dos órgãos de imprensa, participação dos jornalistas, representantes dos jornalistas, enfim, para que pudessem ter uma participação e pudesse ser um órgão não só consultivo, mas deliberativo, que pudesse produzir decisões também numa perspectiva de democracia deliberativa, pode ser uma ideia interessante. Não é exatamente o que eu pesquiso, não tenho posição formada sobre isso, mas pode ser uma ideia interessante. O que é importante a gente entender também é que, quando nós falamos, por exemplo, em conselhos de imprensa, nós estamos também pensando sobre regulação da própria mídia. Quando falamos em autorregulação da mídia, falamos em regulação da própria mídia. E a gente tem no Brasil
uma regulação da mídia, mas uma regulação estrutural da mídia. Então, a gente já falou sobre, de um lado, a responsabilização da imprensa por informações divulgadas por um veículo determinado, por um dado veículo de imprensa. Nós já falamos sobre as discussões no Parlamento brasileiro a respeito da regulação das redes sociais e dos aplicativos de entrega de mensagem. Agora a gente pode falar de uma terceira forma aqui, que é a não autorregulação por meio desses conselhos, que ainda ou deste conselho que ainda não existe no Brasil, mas uma terceira forma é a regulação dada pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, né, que define estruturalmente como as comunicações se dão neste ambiente de informação de comunicação em massa, né? E aí, por exemplo, proibições existentes no Código de Telecomunicações, da proibição de que políticos com mandato possam ter concessões de rádio e TV, proibição de monopólios e oligopólios na mídia, obrigatoriedade de um percentual mínimo de programas regionais em rádio e televisão, ou seja, nós temos uma regulação da comunicação de massa, mas uma regulação estrutural, o que é diferente de uma quarta forma, de um quarto formato, que é isso que gera uma grande preocupação nos órgãos de imprensa, em todos aqueles preocupados no exercício diário e contínuo da liberdade como um dos pilares da democracia institucional, que é a regulação do pensamento, a regulação das ideias, a regulação das opiniões dadas por um ato normativo, estabelecidas por um ato normativo, e se estabelecendo a regulação da propagação de ideias, opiniões e visões de mundo a partir desse ato normativo. Esta é uma quarta forma. Esta, me parece que aqui gera maior preocupação, não há nenhuma discussão sobre isso, até onde sei, no Parlamento brasileiro, mas esta é a grande preocupação, ou seja, a possibilidade de um ato normativo regular que tipo de conteúdo pode ser veiculado, não conteúdo que propague simplesmente a prática de crime, né, ou que simplesmente seja dirigido para ofender a honra e a integridade moral de uma determinada pessoa em uma figura criminosa, de calúnia, difamação e injúria, figuras que existem em quase todos os ordenamentos jurídicos no mundo, né? Não estamos falando disso, estamos falando da defesa de visões de mundo que eventualmente podem ser cerceadas se uma regulação for pensada nestes termos. Efetivamente, quando chega assim em determinados pontos, ele fica um pouco complexo e talvez carente, né, de algumas definições ainda a serem construídas, porque você ressaltou bem, né? O temor maior desse tipo de decisão é a possibilidade de restrição à liberdade de expressão, do significado que ela tem hoje, embora o texto da tese diga, e você já ressaltou isso, né, que a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização. Então, a gente tem que refletir até que ponto pode ou deve haver a intervenção jurisdicional, né, a respeito dessa garantia da manutenção das instituições democráticas, né, em confronto com a liberdade de expressão. E a gente tem que pensar, então, nesse quadro, o debate referente ao PL das fake news, a regulação das mídias sociais e a difusão do acesso à informação, até quanto pode ou deve intervir o judiciário. Porque se ele não fizer isso, até que ponto, na verdade, existe esse temor em relação às nossas instituições democráticas serem atingidas. Tudo isso, como é que você avalia no nosso momento histórico, embora você já tenha tocado nesses temas, para a gente encerrar essa conversa com chave de ouro? Perfeito. Bom, quando a gente fala de intervenção do Poder Judiciário, intervenção do sistema de justiça, ainda que se tenha quaisquer outros mecanismos que se possa pensar em possibilidades de resolução, a própria Constituição estabelece lá no artigo 5º, no 35, que a lei ou qualquer ato normativo não pode
e não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, casos de indenização desse nível, nesse teor, vão continuar chegando até o Poder Judiciário, vão continuar chegando até o sistema de justiça. E se eu pudesse agora, já como você falou, né, para a gente encaminhar para o final, se eu pudesse condensar isso num raciocínio final, o que me parece ser urgente nessa temática, não sei se eu vou escolher as melhores palavras, mas uma melhor preparação de todos os envolvidos no sistema de justiça sobre o que significa o valor liberdade e o que significam seus corolários. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, todos esses tipos de liberdade. Nós temos, na tradição judicial brasileira, uma compreensão muito, eu não diria incipiente, mas muito instável, ou melhor, pouco segura sobre o que significa este valor central e o que significam seus corolários. E me parece que na definição, ou no julgamento desse extraordinário que estabeleceu essa tese no tema 995, podem ter escapado na configuração da tese algumas distinções que, na minha concepção, como eu expus anteriormente, são de fundamental importância, são de imprescindível importância para compreensão adequada do que a imprensa, ou de qual papel absolutamente indispensável tem a imprensa profissional na afirmação e defesa de regimes democráticos, de democracia institucional de sociedades modernas. A minha maior preocupação, e esse me parece ser o foco, sobre isso eu estou me debruçando nisso para escrever um texto que eu vou apresentar num congresso em Belo Horizonte daqui a alguns meses. O objetivo maior aqui é, além de trabalhar, de tentar propagar uma melhor compreensão do valor liberdade e destes seus valores conceptários, digamos assim, né, liberdade de imprensa em especial, é tentar encontrar e produzir a melhor interpretação possível ao artigo 220 da Constituição. Na minha avaliação, a tese que define o tema 995 talvez não tenha encontrado ou não tenha estabelecido a melhor interpretação possível ao artigo 220, e é isto que eu acredito que o debate público deve realçar e ressaltar como a necessidade de sempre se buscar a melhor interpretação possível de dispositivos constitucionais, neste caso específico, o artigo 220 da Constituição. Adorei esse papo, quero agradecer do fundo do coração ao esse querido colega Leandro Garcia Algarte Assunção, que é promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e pela sua participação neste episódio, que com certeza trouxe muitos esclarecimentos e um conteúdo muito importante para estudo, inclusive. E nós temos aqui seguidores fiéis do podcast, né, que seguem para fim de estudo mesmo, de preparação para concurso público, para compreensão melhor das matérias, dos estudantes em geral, né, além dos nossos colegas do Ministério Público e de outras profissões jurídicas aí que gostam muito de seguir este podcast. Nesse momento, eu te dou aí o tempo para você se despedir e complementar suas ideias no que você queira. É um espaço que você tem agora aí, Leandro. Obrigado, Samé. Obrigado à escola pelo convite. Não é uma temática que normalmente nós discutimos no Ministério Público, mas, na minha visão, é algo que está preso à essência, está vinculado à essência do Ministério Público, que é a compreensão e a defesa de liberdades, né? De liberdades fundamentais. E esse tema, para além da sua importância e do seu impacto, para mim ele é fantástico da maneira como nós, no Ministério Público, podemos compreender esse valor e estabelecer, definir a nossa forma de atuar concreta a partir da melhor compreensão possível desse valor moral presente na Constituição. Eu sei que não é um tema que muita gente estuda no Ministério Público,
mas é um tema que me fascina justamente por essa vinculação que existe. Muito obrigado por ter me permitido trazer esse tema aqui. Eu acho importante discutir ele nos canais institucionais. É um tema importante também para se discutir nos campos acadêmicos. Fazemos isso, eu não mencionei anteriormente, mas sou coordenador acadêmico da FEMPAR, da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Também definimos temas como este para nossas discussões, para o nosso aperfeiçoamento, para preparação de colegas para o futuro da carreira, de alunos, né, para o futuro da carreira, futuros colegas. E todo este debate, ou toda esta discussão que envolve a compreensão adequada de valores morais que são convertidos em princípios constitucionais, para mim é sempre interessante, para mim sempre tem uma adesão essencial, explícita à atuação do Ministério Público brasileiro, essa instituição tão diferente e tão importante para a democracia brasileira. E você que está acompanhando a gente até aqui, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência e também você pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo tema, encaminhando dúvidas ou comentários para a gente aqui no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.